Bom dia, hoje a gente vai apresentar um seminário sobre o neoimpressionismo e o pós-impressionismo. Nesse trabalho, iremos apresentar o contexto histórico e as características do neoimpressionismo e o pós-impressionismo. Essa tendência surgiu de fazer evoluir o impressionismo no sentido do rigor na aplicação de novas teorias científicas da cor. O termo surgiu pela primeira vez em 1886, na última exibição impressionista em Paris. Teve origem em Georges Seurat, que descobriu um novo método de execução que consistia em reduzir as pinceladas a pequenas manchas arredondadas, que no caso era o pontilhismo, de cor pura e não misturada. As cores eram cientificamente colocadas umas ao lado das outras, de acordo com a lei das complementares. A uma certa distância, esses pontos misturavam-se aos olhos do observador. A obra deixou de ser uma impressão fugaz e passou a ser uma rigorosa construção de cores, formas e de linhas. Georges Seurat é conhecido como o fundador do movimento artístico, conhecido como pós-impressionismo ou neoimpressionismo. A forma mais científica de aplicar as cores, uma das principais características de suas obras, foi adotada por artistas famosos, como por exemplo, Picasso e Van Gogh. Paul Signac foi famoso por desenvolver, junto com Georges Seurat, a técnica do pontilhismo. Paul Signac foi um importante pintor francês e as suas obras chamam a atenção pelo uso meticuloso das cores primárias através de pequenos pontos combinados. E por fim, Camille Pissarro foi um importante pintor francês, um dos líderes do movimento impressionista, o único pintor a participar de 8 exposições independentes realizadas pelo grupo em Paris. Agora eu vou falar algumas características desse movimento. O primeiro era o naturalismo, que era bem destacado, pois eles evitavam as características do barroco. Depois é os momentos de luz, que é bem nítido em várias obras, o corte geométrico e os eixos horizontais. Henry Edmund Cross. Ele nasceu em 20 de maio de 1856, foi um pintor e gravurista francês. Ele também foi um dos principais pintores não-impressionista. Foi o pioneiro do pontilhismo e membro fundador do Salon des Indépendants. Seu trabalho foi fundamental para o desenvolvimento do fauvismo. Sua trajetória pelo movimento. Em 1881, foi o ano em que o Cross realizou sua primeira exposição no Salão de Artes Francesas. Em 1884, Cross cofundou a Sociedade dos Artistas Independentes, que consistia em artistas descontentes com as práticas do salão oficial, e apresentou exposições sem júri e sem premiação. Em 1889, ele começou a pintar paisagens puras que mostravam a influência de Claude Monet e de Camille Pissarro. Já em 1891, o Cross começou a pintar no estilo não-impressionista e mostrou sua primeira grande obra usando essa técnica em uma exposição independente. Em 1901, após a sua mudança para Saint-Clair, perto do Saint-Tropez, ele iniciou uma fase de pinturas de paisagem em óleo e em aquarela, usando uma paleta de cores saturadas e vivas. O pós-impressionismo é um movimento inovador que começa a se despontar após o impressionismo, ou seja, em 1880, e permanece até o surgimento do cubismo em 1907. Nele é cruzado diferentes tendências e diferentes autores na busca de novos caminhos pela arte. Como o nome se diz, se deriva do impressionismo na medida que separa as pinturas da representação minuciosa da natureza, sendo valorizada a expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental. Suas principais características eram subjetivismo, liberdade cromática, valorização da luz e textura, técnica pontilhista e valorização de temas do cotidiano. Toulouse-Lautrec. Ele não foi um paisagista. A sua pintura representou cenas internas, retratando pessoas e a vida boêmia de Paris. Além de fazer pinturas, o Toulouse-Lautrec revolucionou o design gráfico, se destacando na publicidade do século XIX, com a confecção de cartazes promocionais dos cabarés e teatros. Lautrec explorou a confecção dos cartazes, definindo o estilo que ficou conhecido como Art Nouveau.
Na Cama o Beijo é uma obra de Henri-Lautrec, da data de 1892, do estilo pós-impressionismo. A sua localização atual é uma coleção particular. Ela retrata duas mulheres em um momento de amor. O artista considera essa pintura como uma epítope do prazer e deleite sexual. O esquema de cores utilizado por eles selecionou com sombras de vermelho e amarelo, as quais foram dominadas pelo cinza, verde e azul. Esta obra-prima, encantadora, expressa o delicado amor compartilhado pelo casal, como se elas estivessem temerosas de serem separadas uma da outra. Na nossa atividade prática, escolhemos a obra do artista Henri-Lautrec, denominada como Baile no Moulin Rouge, da criação de 1890. Pegamos como ponto principal a moça vestida totalmente de rosa, transformando a roupa da mesma em preto, isto é, trazendo a mesma para a nossa realidade, tentando explicar o luto de tantas famílias por conta do novo vírus, o Covid-19. Como conclusão, pode-se dizer que, com as pesquisas de apoio para a realização do trabalho, ambos os períodos foram de grande importância e tendo influências para os movimentos posteriores, sendo reconhecidos atualmente por ser obras e pintores de grande nome.